Nós estamos recebendo agora, dando continuidade ao foco do jornalismo da Rádio Cultura de Timbó na manhã desta quinta-feira. Já tivemos uma matéria a respeito de como é que funciona o trabalho do pessoal da Vigilância Sanitária com relação ao combate dos focos da dengue aqui no nosso município. Nós estamos recebendo agora o infectologista José do Amaral para falar com a gente a respeito da doença, da dengue, como é que funciona a transmissão, quais são os efeitos, qual é o tratamento possível, qual é a diferença aí entre os tipos de dengue. Muito bom dia, doutora. Muito bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes. Tudo bem, doutora. Como é que funciona a transmissão da dengue? Por que a importância de combater o mosquito? É que a transmissão é exclusiva, né, pelo vetor, né, que é o mosquito, né, não tem pessoa, a pessoa não tem transmissão, né, então é o mosquito que através do seu ciclo, né, de vida, né, necessita de sangue, né, a fêmea necessita de sangue para conseguir para ter a energia para conseguir os ovos, né, e reproduzir. E nesse ciclo o vírus entra, certo? Passando então de pessoa do vetor para a pessoa o vírus. A pessoa que foi picada pelo mosquito e pela fêmea, ela fatalmente será contaminada ou tem alguma chance de a pessoa não ser contaminada? Não, a fêmea, né, do mosquito tem que estar com o vírus, né? Então tem que ter picado alguém que tenha o vírus e leva esse vírus aí dentro das suas glândulas salivares para a outra pessoa que vai ser picada, certo? Ah, certo. Então, o mosquito em si, ele é um vetor. Ele é um vetor. Ele Ele não para é ele que ele, produz o vírus ali. Ele não. pega de alguém e transmite para outro. É. O recurso, que na verdade o grande problema, né, que a gente vê quando chega, né, a dengue, é que o mosquito que vem tendo uma adaptação impressionante, né, nos ambientes, né, ele consegue deixar os seus ovos para o ano seguinte. E os ovos para o ano seguinte, eventualmente, pode ter já o vírus, né? Então, esse é o grande problema, né? Que muito do mosquito que nós estamos tendo agora vem do estoque do ano passado, que ficou guardado esses ovos, mesmo ressecados, né? E com a chuva, ele é reativado e produz aí uma nova geração de mosquitos. Mas se o mosquito ele é o vetor apenas, a origem desse vírus da dengue, qual é? A dengue vem da África, né? A origem foi a África, né? Que aí através das viagens, né? Já na época até a viagem de navios foi introduzida, né? Na população, tá? E assim ele vai circulando, né? Através Do mosquito. do mosquito e do vetor, como por exemplo a da febre amarela, segue o mesmo caminho, né? Então, E tem são vírus diferentes, por exemplo, que causam a dengue hemorrágica da dengue normal? Como é que se diferencia? hoje na verdade a gente fala da dengue com gravidade, né? Porque a hemorrágica, porque nem sempre a dengue grave é hemorrágica, ela pode ser grave até mesmo não tendo sangramento. Tá? Então hoje a gente classifica em risco ou com ou sem risco de evolução de gravidade. Mas é o Né? mesmo vírus. Na verdade são 4 tipos de vírus. Né? A dengue são 4 tipos de vírus e cada um tem alguns subtipos. Tá? E, e, nós ficamos imunes quando pegamos um deles, mas não os outros 3, a gente continua não imune. Né? Esse é o grande problema. Né? Mas são 4 tipos de vírus envolvidos. E uma pessoa saudável pegando dengue pode ter o risco ou tem algum grupo que tem mais risco? Então, esse é a questão. Né? A gente sabe que os grupos, os extremos de idade, né? Principalmente acima dos 65 e abaixo dos 2 anos, gestantes e pessoas que portadoras de doenças crônicas, de maneira geral, são de maior risco. Né? Então, essas têm uma tendência maior a desenvolver a gravidade. Claro que mesmo fora desses grupos, tá, manifestações clínicas iniciais também podem já mostrar essa gravidade, né? Então, por isso que é importante os chamados sinais de alertas. Tá? E quais são? O principal sinal de alerta é sangramentos, né? Sinais de sangramento, né? Em gengival, nariz, alguma coisa assim. O que a gente chama, né, da hipotensão postural, né, que é aquela quando você muda de posição, por exemplo, né, está no quadro febril, já está com todos esses sinais e você sente muita aquela queda de pressão que o pessoal fala. Estou sentado, vou me levantar
eu tenho que me sentar imediatamente, né? Porque a Quase pressão desmaia. despenca. Esse é um sinal grande, né? Fora isso, também vômitos, né? Quando a pessoa começa a ter o quadro de vômitos repetitivos, dor abdominal persistente, né? É um quadro que pode ser confundido com outra doença. Não, assim, é confundido com quadro febril, né? Porque, mas sem comprometimento de vias aéreas, né? Porque ao contrário, né? Por exemplo, de Covid ou da influenza, né? Nós não temos manifestação de vias aéreas. É febre, dor no corpo, muita Essa é a diferença. cefaleia, muita dor de cabeça, né? Aquela dor retroocular que o pessoal fala, dor atrás do olho, que não é obrigatoriamente presente, né? Mas a dor de cabeça está muito presente, e geralmente febre alta. Então, para diferenciar ali de uma gripe, enfim, é a questão que não tem secreção, não tem. Não, o Tem alguns máximo sintomas que se não vai ter parecem. aquela congestão, espirro, isso não vai ter. Pode às vezes ter um pouco de congestão ocular, né? Ficar os olhos um pouco vermelhos, mas não aquele quadro congesto de vias aéreas como a gente vê nas infecções virais de outro tipo, né? E o médico consegue identificar isso sem exame, esse quadro de que pode ser a dengue, normalmente, ou precisa realmente fazer algum tipo de exame para comprovação? O exame, na verdade, é clínico mesmo. A gente tem que pensar em dengue, né? Principalmente num período em que nós estamos, né, tendo casos, né? É claro que tem o exame para confirmar, mas para conduta, né, a gente não precisa esperar esse exame, né? Então, o exame é mais para caráter epidemiológico, a gente definir, mapear, né, e saber quantos casos estão acontecendo e buscar meios para diminuir esses casos, né? Quando acontece uma evolução para casos mais graves da doença, o que acontece exatamente com o paciente e o que leva à morte de um paciente com dengue? O grande problema da dengue, e quase como toda doença viral, é a descarga imunológica que ele provoca. E isso desencadeia várias mudanças nos nossos mecanismos de circulação, né? Existe um chamado extravasamento de líquidos de dentro do vaso para fora, entre as células, né? No pulmão, em outras partes do corpo. Então esse é o grande problema. Você muda principalmente a maneira como circula o nosso sangue. O doutor falava aqui, antes da gente iniciar a entrevista no ar, que nós temos um caso na cidade de Timbó, já relatado esse Esse ano, ano, e no ano passado tivemos 5. 5 que foram dentro, que foram aqueles que a gente chama de autóctones, que foram dentro do próprio município adquirido. Dentro do próprio município. Esse um caso também, desse Também, ano já é daqui, autóctone também. daqui do município. E a gente sabe que os cuidados principais são os cuidados que a gente falou aí inicialmente com relação ao que a vigilância sanitária orienta, né? O cuidado para que não haja a proliferação dos mosquitos. Mas depois que a pessoa é infectada, enfim, o que se prescreve? Então, o que tem que se fazer, né, é ter a avaliação desse risco, né? Primeiro, aqueles que já têm alguma doença ou são extremos de idade, já têm o risco, então esse já tem que ter um atendimento, já fazendo exame para ver se já tem algum sinal desse extravasamento que eu falei, ou alguma alteração nas células de defesa, nas plaquetas, enfim, em outros indicadores, né? Tem também a chamada prova do laço, que é feito para ver se já tem algum sinal, se está induzindo e mostrando se já tem alguma possibilidade de sangramento. Porque aí você classifica esse paciente se dá para ele ficar em casa, se hidratando, ou se já tem que deixar internado. Então, esse é o principal, é saber quanto antes, né, você ter os sintomas e já classificar se vai ter risco de gravidade ou não. Porque esses que tiverem risco de gravidade, aí vão ter uma atenção especial. E esse tratamento, para quem já está infectado com a dengue, é um tratamento que parte de medicamentos? Não existe nenhum antiviral direcionado para o vírus da dengue. Nós não temos esse recurso. Vacina, né? Ainda também, a estudo? Vacina está isso já é para prevenção, né? Por exemplo, então, se a pessoa está com dengue, ela vai ser classificada pelo risco e a partir daí a conduta tomada. É a hidratação. A gente sabe que o que previne é a hidratação, porque a hidratação, né, permite dar segurança, né, nesse risco de se caso tiver extravasamento. E circula melhor, né? Você tem uma garantia de circulação melhor, você vai ter uma possibilidade menor de ter essa descarga imunológica, ou se ela tiver, você já vai estar prevenindo as consequências de maior risco.
Tudo bem, então, a vacina, o doutor falava que Então, vacina é mais preventiva. Existe já vacina? existe uma vacina já há alguns anos, que já está no mercado, ela não está na rede pública, não foi adotada na rede pública porque ela é uma vacina que para a saúde pública ela não tem uma estratégia muito boa, porque ela foi, quando foi lançada, se viu que quem não tinha dengue tomava essa vacina, quando pegava a dengue tinha maior risco de gravidade, principalmente acima dos 45 anos e também abaixo dos 9 anos. Então hoje é uma vacina que tem até para se comprar, quem quiser, né? E ela só serve para quem já teve e está entre as faixas de 9 e 45 anos. Aí Então, é não uma tem. faixa etária de pouco risco. Então, como saúde pública, não vale a pena. Talvez para quem já teve dengue, está nessa faixa etária, tome essa vacina, vai se proteger de outros tipos de vírus que possam pegar, é uma proteção. Então, muito relativa. Há pouco tempo, acho que o mês passado, ainda esse mês, foi liberada a Anvisa, né? Deu o aval, né, para uma vacina que já tinha aval em outros países, que é uma vacina japonesa, muito promissora, tá? Que também dá para usar até os 60 anos de idade, né? Então, acho que é dos 5 aos 60 anos, é uma vacina que já está aprovada pela Anvisa. Logo, logo, talvez a gente possa ter ela no mercado, ou talvez, quem sabe, na saúde pública. Nesse caso aí, quem já teve dengue pode ter novamente, Pode ter por um outro sorotipo, que a gente chama, né? certo? E Porque só dá. para completar de vacina, que tem uma também bem promissora para vir, que é nossa, que é do Butantan, né? Essa já está na fase 3 de pesquisa, né? Com previsão de terminar essa fase 3 ainda esse ano. Talvez o ano que vem a gente já possa ter essa vacina brasileira, que é do Butantan, também como um recurso para conseguir controlar essa doença. Eu conversava com o pessoal da Vigilância Sanitária e eles deram dados assim que não são muito positivos, de que não há como hoje, em função do que dessa informação ali que o doutor colocou também, né, que eles já colocam ovos para o ano seguinte e a quantidade, hoje há que se falar em controle, em extinção não se fala. No começo da dengue, eu lembro quando começou no Brasil, né? Primeiro que a gente achava que nunca chegaria. Eu lembro que eu morava ainda no interior do estado de São Paulo, uma região montanhosa, né? Fazia invernos mais consideráveis, né? A gente achava que nunca chegaria, né? Porque ainda estava mais na região norte, uma parte da região centro-oeste, né? E o mosquito foi se adaptando, né? As nossas cidades, elas são o ambiente perfeito para o Perfeito. mosquito. E nessa época eu lembro que era combate ao mosquito, vamos conseguir fazer isso, várias. Mas a gente sabe que essa guerra é de controle mesmo, como foi dita, né? A gente não vai conseguir. A luz no fim do túnel é a vacina, de novo, né? Essa é a nossa expectativa maior. Para que as pessoas estejam imunizadas Imunizadas. contra o vírus, né, que é transmitido então aí pelo Aedes aegypti, que é um vetor que vai pegando de uma pessoa infectada e levando para outra pessoa infectada. Muito bem, doutor. Olha, eu quero agradecer a participação do doutor José do Amaral aqui no nosso programa, mais uma vez, trazendo informações relevantes para a nossa comunidade a respeito da questão da dengue. Hoje a gente tirou o dia aqui para trabalhar esse assunto dengue. Falamos aí numa matéria sobre os cuidados e a prevenção, que é o principal, né, para o controle, e o doutor passou as informações a respeito dos cuidados. É importante mesmo vocês estarem fazendo isso, porque esse agora é um momento, né? A gente vai vendo o ano passado, primeiro que o Brasil aumentou em mais de 140% o número de casos de dengue. E, consequentemente, né, infelizmente, mortes, porque vai acabar pegando pessoas mais suscetíveis. E o estado que mais cresceu foi o estado de Santa Catarina, no Brasil inteiro, né? Porque a gente tinha muito pouco, né? E cresceu muito ano passado. E já está de novo nesse mesmo período, né? Por isso que é importante agora estar falando isso, né? Foi nesse mesmo período do ano passado que os casos começaram a crescer muito, e principalmente no mês de abril. Tá? Então esse é um momento para a gente estar reforçando muito isso. E lembrar também que esse mosquito não é, né? Que o pessoal até brinca que é um mosquito flex. Ele não é só dengue, né? Ele também tem zika e chikungunya, Muito bem que são lembrado. outras doenças que também têm não tanta gravidade às vezes, mas que podem ter casos arrastados crônicos, e a zika, a questão da transmissão vertical, né, de mãe para criança, que pode dar a microcefalia, né, casos de consequências terríveis, né, na vida de uma criança, né, de uma família, né.
Tudo bem, doutor. Um abraço, obrigado aí pela participação mais uma vez com informação relevante para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, bom dia a todos e sempre disponível, sempre importante trazer informação de qualidade.